Eu considero que numa situação como essa, o parto normal não é uma boa opção, porque se tiver que virar uma cesárea de repente, você pode não ter um cirurgião disponível para entrar com você. E nesse caso é bom ter um cirurgião com quem você tem alguma intimidade, um relacionamento de trabalhar junto. Então, são casos complexos, mas a solução é tranquila. Tem que estar sempre preparado para intercorrências. Aliás, qualquer cirurgia que eu faço, eu sempre entro preparado para eventuais intercorrências, para que não tenha um mal maior. Nesse caso, pode ser mais difícil a cesárea, mas se estiver bem preparado com uma equipe já coesa, não vai acontecer absolutamente nada. Pode engravidar e tenha todos os seus filhos que desejar. Essa paciente tinha um ginecologista. Eu falei que eu poderia fazer o parto dela, ela engravidando, mas eu precisaria de um cirurgião junto comigo. Isso implicaria num custo financeiro de ter uma equipe multidisciplinar. Ela foi ao ginecologista que acompanhava. Ele falou que faria o acompanhamento do parto, sim. Eu falei, ótimo, então. Fiz a fertilização, ela engravidou e eu encaminhei para esse colega. E depois de 1 ano e meio, mais ou menos, eu me lembrei, puxa vida, ninguém me deu mais notícia nenhuma sobre ela, não me ligou, nem o médico me ligou. E aí eu sabia qual era o nome, não tinha nenhuma intimidade com ele, mas eu o conhecia de vista da vida, ele me conhecia também. Eu liguei, expliquei qual era a paciente, ele me contou que fez a cesárea dela com um cirurgião que teve uma lesão intestinal durante a cesárea, mas foi resolvido e acabou tudo bem. Conclusão, casos complexos assim, que tem problemas intestinais, o ideal é parto cesárea acompanhado de um cirurgião geral para que se garanta o máximo um ótimo. 11 anos atrás eu recebi uma paciente que queria engravidar. Era uma paciente que tinha um ovário de excelente qualidade, mas ela tinha um histórico de uma cirurgia complexa intestinal na sua infância, que ela tomou um ácido, queimou seu esôfago, fez uma cirurgia complexa no intestino, ficou 2, 3 meses internada e trouxe uma grande complicação intestinal. Ela tinha uns ovários excelentes, eu falei que eu poderia fazer a fertilização, e aí engravidaria, mas eu perguntei quem é que vai fazer a sua cesárea, que teria que ser uma equipe de cirurgiões junto. Eu falei que eu poderia fazer, mas eu teria que convidar uma equipe de cirurgiões, porque eu, como obstetra, não daria conta de possíveis aderências de alta complexidade. Eu falei com ela voltou no médico dela e ele falou que ele faria a cesárea dela. Eu fiz o tratamento, ela engravidou e aí voltou para o médico. Depois de algum tempo eu lembrei, eu conhecia o médico dela, não tinha nenhuma. O fato de você ter feito colostomia, que é aquela bolsinha que se coloca por causa do intestino, que tem que ficar algum tempo nessa situação, e depois se reveza colocando de volta para o interior do abdômen, não tem nenhum problema para você engravidar. É claro que na hora do parto, numa cesárea, alguns cuidados devem ser tomados. Para engravidar não tem nenhum problema. Nesses casos, pacientes que fazem o pré-natal comigo, se desejarem, eu faço uma cesárea com um cirurgião geral e faço um bom preparo, mas para engravidar não tem problema nenhum, tranquilo. Em Curitiba eu poderia te indicar vários profissionais e todos são excelentes, mas quem eu conheço melhor e faço questão de indicar é o Dr. Álvaro Sesquim. Ele é conhecido no Brasil inteiro pela sua seriedade, pelo seu conhecimento e tenho certeza que ele vai atender todas as suas necessidades com o objetivo de uma gravidez. Eu costumo brincar com os colegas que eu indico fora de São Paulo e digo que ele é o melhor da região, mas o melhor do Brasil e da galáxia e do mundo sou eu mesmo. Mas com ele não vou fazer essa brincadeira, que eu não tenho essa intimidade. Então vá no Dr. Álvaro Sesquim, que eu tenho certeza que ele vai atender naquilo que você mais precisa com rapidez e eficiência. Dr. Álvaro Sesquim, eu não tenho o endereço nem o telefone dele, mas estou colocando aqui o Instagram dele e você com facilidade vai encontrar a clínica dele, que é própria, ele é maravilhoso, ele é muito bom. Vá com ele, você vai estar muito bem atendida. E para acabar essa frase, eu consigo fazer fibra até com 2 injeções. Eu uso aquela injeção de duração longa, faço com alguns comprimidos associados, que não só estimulam, como também bloqueiam o pico ovulatório e faço a injeção final. Eu consigo fazer só com 2 injeções, que é o Minifib Plus 3, que tem várias categorias. Dá até para fazer, se uma paciente for muito ruim de ovário, muita baixa reserva ovariana e quer tentar a si mesmo, eu faço com uma injeção, eu só faço com um comprimido para ter uns 2 ou 3 folículos
e faz uma injeção final. Aí são detalhes que tem que se ajustar para cada paciente. Nessa minha vida profissional, com a intensidade de pacientes que eu tenho todos os tipos de pacientes, todas as variações de casos eu tenho. Sempre tenho. Me procuro muito para esses casos mais complexos. E pior que eu gosto. Adoro. Essa relação sua aqui, aos 39 anos, o que é melhor, FIV ou mini-FIV, não tem nenhuma relação com a idade. Se você vai fazer uma análise genética do embrião, que eu acho uma recomendação habitual para quem tem 39 anos, nesse caso, quanto maior o número de óvulos, será maior o número de embriões, você vai ter uma maior chance de ter um embrião euploide. Então, nesse caso, é uma FIV clássica, não é mini-FIV. Mas digamos que você fale, mas eu não vou fazer biópsia. Foi o que eu falei agora há pouco. Tem uma baixa reserva ovariana. Posso transferir a fresco? Sim, faço mini-FIV para ter poucos óvulos, poucos embriões e transferir a fresco. Então, a idade não é um indicador de fazer a FIV clássica ou mini-FIV. Mini-FIV eu gosto muito. E até tem várias categorias de FIV. Eu falo mini-FIV, mini-FIV plus 1, mini-FIV plus 2. Eu faço até FIV só com 2 injeções. Conclusão, transferir em D3 pode ser uma ótima opção. Não é uma coisa errada, mas tem que saber indicar. E os resultados são excelentes, principalmente essas mulheres que têm baixíssima reserva ovariana, que produzem poucos óvulos, e desde que esteja o endométrio perfeito, dosagens hormonais perfeitas, você pode transferir a fresco, nem congela. Tem poucos óvulos, formou embriões, então embriões a fresco, transfere e a chance de sucesso é muito boa, mas tem que saber identificar qual é o caso que tem essa indicação. Maravilhoso. Concluindo, os 2 embriões que eu transferi em D3, ela engravidou. Isso não é uma coisa tão rara assim, não. Eu avalio muito isso. Transferir em D3 não é uma coisa ruim. Não, eu acho que tem que transferir em blastocisto para fazer uma seleção melhor e maximizar a chance. Mas aí que está o detalhe de conhecer cada paciente, estudar cada caso, ver quais são as características daquele embrião e aí indicar qual a melhor opção. Então, em algumas situações, eu transfiro em D3. Se tiver muitos poucos óvulos, poucos embriões, eu negocio. Aliás, tem uma situação que eu uso a mini-FIV, mas ela tem uma baixíssima reserva ovariana, ela tem poucos óvulos, então eu faço mini-FIV, eu colho poucos óvulos, se o endométrio estiver bom, a dosagem hormonal estiver boa, eu transfiro em D3 e tenho sucesso. Transferir em D3, muitas vezes, esse questionamento é muito comum, você não conseguiu nenhum blastocisto, o que resolver? Tem algumas pacientes que não conseguem blastocisto, e aí você transfere até em D3. Mas antes dessa decisão de transferir em D3, tem que ver o que aconteceu. Você viu o cariótipo seu e do seu marido, viu como é que é o espermograma dele, se tem fragmentação, viu outros detalhes em você, tem que investigar tudo. E eu tenho muitos casos de pacientes que não alcançavam um blastocisto, ou se alcançavam um blastocisto de má qualidade. Eu transferi em D3 e engravidavam. Tinha um caso que eu já comentei algumas vezes, que ela sempre tinha 4 embriões em D3 e nunca chegava a blastocisto. Várias vezes, vários médicos. Eu fiz a proposta. Tenho 4 blastocistos, que eu já consegui, transfere o embrião em D3 e espera os outros chegarem a blastocisto. Ela não teve nenhum blastocisto, mas os 2 que eu transferi em D3, eu acho muito bom o gatilho duplo, mas não é esse que você mencionou aqui. Eu não uso o Ovidrel e o Choromon concomitantes, não. Eu uso o Ovidrel ou o Choromon e uso o análogo do GNRH, que é o Gonapeptil, que aí eu posso usar esses 2 sim, eu falei agora. Eu uso os 2 juntos, que é o Duo Trigger, ou uso em horários separados, em uma hora, outro depois. Eu consigo um alto índice de ovos maduros. Os próprios embriologistas comentam que meu índice de ovos maduros é muito bom. Eu uso dessa forma, mas é o Ovidrel ou o Choromon, e depois, em outro horário, eu uso o análogo do GNRH, que é o Gonapeptil. Não o Ovidrel e o Choromon juntos. Isso não, nem vejo o menor sentido.
Eu acho muito bom o gatilho duplo, mas não é esse que você mencionou aqui. Eu não uso o Ovidrel e o Choromon concomitantes, não. Eu uso o Ovidrel ou o Choromon e uso o análogo do GNRH, que é o Gonapeptil, que aí eu posso usar esses dois sim, que eu falei agora. Eu uso os dois juntos, que é o Duo Trigger, ou uso em horários separados, em uma hora, outro depois. Eu consigo um alto índice de ovos maduros. Os próprios embriologistas comentam que meu índice de ovos maduros é muito bom. Eu uso dessa forma, mas é o Ovidrel ou o Choromon, e depois, em outro horário, eu uso o análogo do GNRH, que é o Gonapeptil. Não o Ovidrel e o Choromon juntos. Isso não, nem vejo o menor sentido. Sim, eu fiz um vídeo essa semana mostrando que aquelas alterações cromossômicas que vêm na biópsia embrionária não são sempre da mulher, mesmo aquelas mulheres que têm idade mais avançada. Quando vem aquelas aneuploidias, se for aneuploidia parcial, segmentar, provavelmente a causa é masculina, principalmente aqueles homens que têm uma fragmentação do DNA aumentada, que tem alguma alteração de hábitos inadequados, fumam e bebem, eles podem levar a essa aneuploidia parcial ou segmentar. Diferente daquela aneuploidia de contagem, que é trissomia, monossomia, é só um pedacinho que pode estar a mais ou duplicado. Então, nessas situações, o motivo é causa paterna. Foi isso que eu falei no meu vídeo, está lá dessa semana no Instagram. Ficou muito bom e bem explicadinho. E concluindo a frase, um filho transforma completamente a vida de uma pessoa. O casamento transforma uma nova modalidade de vida, um novo trabalho, uma viagem. São transformações, mas não se compara à transformação de ter filhos. Transforma totalmente a existência de uma pessoa. Tudo que você faz está em função dos seus filhos. Você vive em função deles. Alguns podem achar, mas é desgastante? Não, é muito bom. E conforme você vai tendo mais filhos, mais você vive em função. Você só pensa tudo que você vai fazer em função deles. A vida se transforma. Eu vejo muito essa transformação pela fisionomia da pessoa tensa, meio depressiva, porque não consegue engravidar. Depois que ela tem seus filhos, eu vejo isso no pré-natal, aquela fisionomia de alegria, esquece do mundo, são pessoas que se tornam tudo. Que bom, que lindinha, você fala publicamente que você conseguiu seu beta positivo comigo. Razão de alegria e muita festança. E nesse momento do ano, eu sempre penso nas pacientes. Você engravidando agora, eu imagino que Natal feliz vocês vão ter. Vocês, quando eu digo todas aquelas que engravidam nessa fase do ano. Então é muito bom trazer alegria para as pessoas. Eu lamento aquelas que estão nesse momento e não conseguiram a gravidez durante o ano, o grau de frustração de mais um Natal sem estar grávida. Mas eu festejo aquelas que, como você, vão festejar seu Natal por estar grávida. O melhor Natal da sua vida. E o ano que vem vai ser melhor ainda, porque você vai estar com o seu bebê no colo. Vai ser uma outra visão do Natal. Tudo na vida tem transformação, mas nada transforma a vida de uma pessoa. SOP ou síndrome dos ovários policísticos tem características próprias. Precisa saber muito bem qual é o subtítulo de SOP. As SOP não são todas iguais. Tem categoria A, B, C e D. Cada uma tem uma característica. Tem pacientes que têm o LH muito alto, pacientes que são obesas. Então, tem uma alteração metabólica importante, tem que ser tudo isso ajustado de acordo com o tipo de SOP que ela tem. E eu não sei. Existem 4 tipos, mais uma vez, que chamamos da categoria A, B, C e D. Fora do Brasil, falam categoria 1, 2, 3, 4, mas é a mesma coisa. Tem que ver qual o tipo, e para cada tipo tem um tratamento específico. E eu não sei qual que é o seu. Tenha fé. Procure um profissional que seja bem atualizado quanto à síndrome dos ovários policísticos. Sim, hoje eu dei 6 após a sua TEC e você já positivou e me agradece por compartilhar os meus conhecimentos. Eu adoro. Se eu estiver ajudando, eu vou adorar muito.
Adoro esse momento de poder ajudar. E quando alguém fala para mim que eu colaborei em alguma coisa para o sucesso do seu tratamento, sem estar envolvido diretamente no seu tratamento, eu acho o máximo. É bom saber que eu tenho importância para os outros também. Adorei, que seja uma gravidez linda e maravilhosa até o final e um parto mais lindo ainda. Muita saúde e alegria para toda a família. Você tem 50 anos, está bloqueada com Lectin e Letrozol. Com a sua chance total, perfeito. É o que eu faço exatamente. Eu uso muito essa associação. Lectrum, que é o que eu uso mais, que é mais fácil para aplicar. Uso Letrozol. Em algumas situações mais complicadas, eu uso gestrinona via vaginal. Então, perfeito. Aí tem que ver qual o grau de comprometimento do seu útero, se isso é suficiente. Se for muito grande, uma adenomiose difusa, eu acrescento a gestrinona. O tempo de duração do tratamento depende também do grau de comprometimento. Aí vem a individualização de cada caso. Está tudo certo e perfeito. E reforçando, você opera a sua tuba, ou colocando um clipe ou tirando a sua trompa, dependendo da maneira que você encarar a situação, e opera a sua endometriose. É claro que se a endometriose estiver comprometendo o ovário, aí vai com calma. Opera a endometriose que está ao redor, sem comprometer a sua reserva ovariana, mas opera a sua tuba, porque ela pode ser causadora da sua falha de implantação. Não tenho dúvida nenhuma mesmo. Opere. Você conta para mim que tem hidrossalpinge e tem endometriose. Você fez uma transferência de um embrião euploide, engravidou e abortou, e me pergunta se tem que operar antes da próxima transferência. E você tem hidrossalpinge, no meu entender, na minha opinião, deveria ter operado antes da primeira transferência. Ah, mas não poderia dar certo? Poderia, mas eu não arrisco. Eu acho que é muito frustrante, muito desgaste emocional. Faz a cirurgia, tira a trompa. Se não quiser tirar a trompa, tiver algum apego à sua tuba, aí você põe um clipe de cada lado, obstrui aquela parte, o líquido inflamatório da tuba não vai para o interior do útero e não vai atrapalhar a implantação. Esse é meu ponto de vista. Agora já não deu certo, não implantou, eu concordo e que você tem que operar. E aí aproveite e opera a endometriose também. Faça uma... O PAI 4G5G é uma trombofilia. É pouco valorizada, mas tem o seu valor. Em casos de gravidez por fertilização, eu dou enoxaparina. Aí você me pergunta, o que pode acontecer se você não usar enoxaparina? A princípio, pode abortar. Muitos vão falar, não, mas muitas mulheres têm vários filhos e têm o PAI 4G5G. Mas tem algumas que só engravidam quando eu dou enoxaparina. Eu estou tratando sempre aquelas poucas pacientes que podem ter uma dificuldade, eu não vou apostar que ela pode não tomar e abortou, aí eu vou falar, deveria ter tomado. Na reprodução assistida, na fertilização, eu faço tudo o que puder para garantir a máxima chance de gravidez e uma gestação evolutiva maravilhosa. É assim que eu penso. Mas muitos vão falar que não precisa. Eu dou enoxaparina no PAI 4G5G. Quase que você acertou. É sim o espermograma, a fragmentação e o cariótipo também, obrigatório, tanto para o homem como para a mulher. E faço uma avaliação clínica do marido também. Porque se ele não estiver bem de saúde, eu brigo com ele e mando procurar um cardiologista, um endócrino, falo da alimentação, falo que ele tem que fazer atividade física. Eu não cuido do homem, nada, mas eu sei recomendar qual o profissional que ele deve procurar para estar impecável no momento da gravidez. Ele vai ser pai, tem que estar com uma ótima condição física, veja os hábitos que ele tem, veja o que ele faz para cuidar da saúde, eu vejo tudo. Eu falo, eu só não fico cuidando porque eu sempre digo que eu sou médico da mulher, mas eu oriento porque estou preocupado com a minha paciente e quero que ela tenha um marido maravilhoso, uma perfeição na saúde e também com a sua fertilidade em total plenitude. É assim que eu faço com os homens. Vocês são realmente um casal feliz e chama a atenção pela alegria que vocês transmitem o tempo todo. E eu sei que o Beto está chegando e será nessa quarta-feira, e tenha certeza que a equipe PJ inteira, eu e todas as meninas,
e estamos na torcida. E adoro quando vocês falam que todas as meninas do IPJ são ótimas. E são mesmo, maravilhosas. Eu apoio, falo, assino até em 3 vias e mando reconhecer firma. Elas são maravilhosas. Me tratam muito bem, mas os pacientes, elas tratam muitíssimo bem. Estamos ansiosos com muita fé que tudo vai dar certo nessa quarta-feira. Vou colocar aqui também o link do que eu escrevi sobre o teste de compatibilidade genética, que está muito atual e moderno. Eu fiz um e-book só sobre teste de compatibilidade genética, que é isso, nesse caso, tem que fazer. Se ele tiver genes alterados, recessivos, ver se tem alguma incompatibilidade com você. O que significa? Se coincidentemente você tiver o mesmo gene recessivo nele, você também tiver. Aí o mais fácil é você trocar de doador de sêmen. Mas eu vou colocar aqui um e-book ou o texto do site falando sobre teste de compatibilidade genética, super atual e muito detalhado está esse e-book e esse texto que eu escrevi. Estou colocando aqui também esse link para vocês lerem. Só um detalhe sobre esse assunto, que junto com o doador do Banco de Sêmen Internacional, muitos vêm com painel genético e pode ter algumas alterações genéticas recessivas, como nós todos temos. É muito raro. É uma chance em 22 mil genes coincidir a mesma alteração sua, mulher, e do banco de sêmen. Então, nesse caso, se vier o painel genético dele, para você ter uma máxima segurança, você também faz o painel genético, um que possa encontrar o gene que veio alterado nele. Não precisa trocar de doador, porque a grande maioria das pessoas tem alguns genes recessivos que não se exteriorizam, não se manifestam na pessoa. Mas se você quiser tranquilidade, peça com o painel genético e você pede o seu também. Aí tem que conversar e ajustar muitos detalhes numa situação como essa. Aí o seu médico vai fazer isso, porque é isso que eu faço normalmente. Bom, para escolher o doador do sêmen tem que ser características semelhantes, super semelhantes ao seu marido. A estatura, cor do cabelo, dos olhos, da pele, todos os dados particulares. E no banco de sêmen, se for o internacional principalmente, você tem uma riqueza de dados muito grande, até os aspectos psicológicos do doador. Então você pode até conversar com ele, mas o Banco Internacional está muito astutos, cada detalhe é a mais do que o básico, porque o básico é o tipo de sangue e a aparência inicial. Agora, o detalhamento, cada detalhe a mais, eles cobram a mais. É assim que escolhe. Se você vai escolher, semelhança total ao seu marido, assim que funciona. Agora, se você for fazer uma produção independente, fica do seu gosto. E aí tem que ver alguns detalhes de compatibilidade genética, se ele fez um painel genético. Aí tem 1000 detalhes que tem que ser avaliados, mas tem que ser muito bem estudado. Não, de jeito nenhum, você vai estar bloqueada. Eu faço muito isso para pacientes que eu estou bloqueando com endometriose ou adenomiose. Eu deixo ela bloqueada. Quando chegar o momento certo de preparar o endométrio, eu começo a preparar com ela bloqueada. Se ela quiser fazer um ciclo espontâneo bloqueada, eu dou uma induzidinha, só que não pode ser com comprimido, tem que ser com injeção. Então eu posso sim, nenhum problema. Eu acho inclusive que você deve fazer bloqueada e preparar o endométrio para que não haja uma recidiva da sua doença, endometriose ou adenomiose, qualquer uma delas. Então, não tem problema. Você implantaria um embrião mosaico de baixo grau? Sem dúvida nenhuma, principalmente se o número desse cromossomo for inferior a 12, o cromossomo 4, 5, 6, 8 até o 12, porque tem um risco mínimo de alguma alteração. Mas também, sem dúvida nenhuma, eu pediria para a paciente conversar com uma geneticista do laboratório que fez o exame, para que ela possa mostrar qual o risco e quais as possíveis anomalias caso ocorram. Eu acho que quase sempre eu transfiro e dá ótimo resultado, uma taxa de implantação maravilhosa. Mas eu compartilho com a geneticista e eu apoio a transferência sim de embrião mosaico de baixo grau, principalmente o cromossomo que é inferior ao número 12, sem dúvida. É isso mesmo, você conta que teve o beta negativo, fez uma pesquisa imunológica, deram citocinas alteradas e vai ter que usar imunossupressores. E eu, particularmente, nesses casos mais complicados, eu peço todos os exames imunológicos. Eu vejo a avaliação imunológica do endométrio e não é só células NK, não. Tem que ver um estudo imunohistoquímico completo. E é muito comum, eu peço para os pacientes todo o estudo imunohistoquímico, todos os marcadores.
ela só faz 3 ou 4, ele fala, mas precisa mesmo? Claro que precisa. Eu não consigo concluir se é o endométrio citotóxico, hiperreativo, hipoativo, e peço as citocinas e peço aquilo também. E no final de tudo, eu vejo qual o tratamento imunológico mais indicado. Nem sempre são esses imunossupressores complicados, às vezes são alguns detalhezinhos. Mas quando eu peço os 3 juntos. Eu peço as citocinas, o KIR e a variação imunológica do endométrio, que é muito importante. Agora, fora dos detalhes técnicos, eu tenho que ser muito claro com a paciente e mostrar qual é a realidade da situação. Se ela tiver 45 anos, 46 anos, a chance de engravidar é 5%, 8%. Não é impossível. A minha religiosidade não permite que eu fale é impossível dar certo. Mas eu ponho a estatística qualquer. E aí vai depender. Se ela nunca tentou, nenhuma tentativa, ela gosta de tentar uma vez, mesmo sabendo que a chance é pequena. E aí eu vou avaliar qual é a sua tolerância emocional, expectativa, tolerância financeira, se ela tem condições de repetir várias vezes. Muitas querem repetir, juntar mais ovos, porque elas acreditam que vai dar certo, mas eu não deixo escapar a realidade dos fatos da estatística. Agora tem pessoas que me falam, olha, eu só tenho condição de pagar um tratamento. Eu falo, então vai naquele que é o mais certeiro, que é o óvulo doado. Essa conversa não é fácil, não. Tirando a história que eu já contei aqui algumas vezes, ela me procurou aos 50 anos e ela queria engravidar, e os óvulos são dela, o direito é dela, então vamos em frente. Ela tinha um marido que tinha vasectomia, esse marido ele tinha 80 anos. Ele falava que ele sabia que ele era velho, que ele sabia que não ia durar muito, mas ele tinha uma condição financeira privilegiada, isso faz uns 8 anos atrás, mais ou menos. Ele tinha 2 portos de areia, eu nem sabia que era isso, arrendado por 350 mil um e 450 mil o outro. Então ele aceitou a condição, nós fizemos um tratamento, ela não quis fazer biópsia embrionária, não quis. Ele era muito ótimo, o marido dela tinha 80 anos, mas era muito consciente das coisas, correto, sabia o que falava, vinha com a Ranger dele do interior dirigindo. Fizemos, não quis fazer biópsia, engravidou, nasceu uma linda menina sem problema nenhum, e foi isso que aconteceu. Mas a princípio o limite é 44, 45 anos. Agora, se você me perguntar, mas eu já tive alguma gravidez após essa idade? A resposta é sim. Eu tenho gravidez com os próprios óvulos de uma paciente com 47 anos. Ela tinha uma reserva maravilhosa, teve 20 óvulos, teve só um embrião, euploide, transferiu e engravidou. Então, fugiu um pouco porque ela tem uma reserva maravilhosa. E tem uma história que eu já repeti várias vezes aqui. Uma paciente aos 46 anos me procurou para congelar seus óvulos porque ela queria engravidar só aos 50 anos quando se aposentasse. Então eu falei que isso era quase que impossível, mas era o desejo dela. Eu expliquei, era uma pessoa de uma qualificação alta, ela tinha um cargo no governo importante, era um direito dela, eu falei. 5 anos depois, quando ela já estava, ou 4 anos depois, aposentada, me procurou que queria descongelar os óvulos, estava na menopausa e queria engravidar. Eu sempre peço a fragmentação do DNA do sêmen, é uma rotina, porque a fragmentação do sêmen aumentada leva um aumento de abortos, aneuploidias, alterações cromossômicas dos embriões, leva também a hipertensão arterial e eclâmpsia na mulher. Então, tem que verificar. Só não consigo fazer a fragmentação se ele tiver uma oligospermia severa, isso é, tiver só 500 mil espermatozoides, aí é difícil. Com 1 milhão já dá. Eu considero indispensável a fragmentação do DNA do sêmen. Obrigatório. É uma causa de infertilidade masculina de primeira grandeza e outras consequências também. Quanto ao endométrio 6,5, realmente é um pouco fino, mas também é importante ver o aspecto trilaminar dele, se está ocorrendo isso. Temos várias estratégias para procurar engrossar. Você pode usar uma pequena estimulação ovariana, pode usar o PRP, pode usar sildenafil, pode usar o tadalafil, pode usar hormônio do crescimento, várias estratégias para aumentar a espessura. Agora, se com tudo isso ele chegar a 6,5 trilaminar, isso é muito razoável, às vezes não chega mesmo, mas não se esqueça de ver por que será que o endométrio não espessa. Você viu se não tem endometrite, não tem um pólipo, não tem uma sineque, não tem adenomiose.
descarte todas as possibilidades que possam levar ao endométrio que é resistente ao tratamento habitual e continuar fino. Fazer círculo natural, espontâneo, também é uma ótima opção. Tem muitas estratégias. Eu uso muito também o estradiol sildenafil via vaginal, melhora bem. Estou colocando aqui para você um link sobre o que eu falei sobre a inteligência artificial, uma maneira muito didática e prática. Eu fiz um vídeo como é o embrião, usando simplesmente o critério de morfologia, e depois que você usa a inteligência artificial, como a classificação do melhor embrião muda completamente. E nesse vídeo eu coloco que aquele que era o melhor embrião passa para o segundo lugar. Aquele que era, se eu não me engano, o terceiro passa para primeiro e assim por diante. E é por isso que a gente fala que a inteligência artificial tem aumentado a chance de implantação e diminuído o tempo para que a paciente consiga a sua gravidez. Então agora o melhor para você conseguir os melhores resultados é o uso da inteligência artificial, e eu vou colocar um link agora desse vídeo que eu falo sobre esse assunto, que está bem explicadinho. Metascore é mais um critério que nós temos para avaliar qual é o embrião melhor entre dois ótimos embriões. Dois são ótimos, qual que é o melhor dos ótimos? Aquele que tiver uma concentração menor de mitocôndrias pode ser o melhor embrião, que tem uma chance maior de implantação, mas hoje em dia nós estamos usando muito mais a inteligência artificial para decidir qual é o melhor embrião. Até eu coloquei um vídeo no meu Instagram mostrando como é a classificação natural, normal dos embriões pela morfologia, como todos conhecem, 5A, 4BB, 3A, e quando você usa a inteligência artificial se modifica totalmente. Até aqueles embriões que eram idênticos na morfologia, às vezes tem uma diferença grande quando usamos a inteligência artificial. A mitocôndria é bom, mas ainda é muito melhor a inteligência artificial, e é isso que nós estamos utilizando ultimamente. Essa tal da endometrite é um trabalho danado. Eu sempre fico preocupado com a endometrite, mas eu avalio sempre a aparência do endométrio, avalio o número de plasmócitos, eu trato com antibiótico, eu faço um tratamento bem vigoroso de cara, eu já ponho um antibiótico, dou corticóide muitas vezes, uso probiótico para exterminar de uma vez aquela endometrite. Eu tenho no blog algo falando sobre endometrite, tratamentos específicos que a gente faz, mas tem que estar aqui no máximo 5 plasmócitos. Aí eu aceito e nem repito mais a antibiótico terapia. Tem até tratamentos específicos quando eu faço a ressecção mecânica do endométrio, quando nunca passa e dá resultado isso, mas eu só indico em situações excepcionais. Mas tem que cuidar. Eu vou colocar o link aqui do blog, onde eu falo bastante sobre os tratamentos de endometrite, essas que são resistentes e difíceis. Você não tem que agradecer o cuidado que nós temos com você, mas nem um pouco. E adorei você desejar já um 2026 para sempre feliz. Para você também, para todos que estão aqui conosco, um 2026 maravilhoso. Já bem precoce, afinal de contas, hoje é 30 de novembro ainda. A partir de amanhã, 1º de dezembro, a gente entra com tudo nesse espírito de Natal e um feliz ano novo. Mas já que estão todos aqui, eu já desejo antecipadamente um 2026 maravilhoso, com muita fertilidade e com uma saúde maravilhosa para todos. Obrigado por estar agradecida pelo nosso empenho em cuidar de você, mas é a coisa mais natural para nós. Cuidar das pessoas é o nosso propósito, é isso que a gente faz e é isso que a gente gosta. Essa pergunta não dá para responder, não. Você está com belos folículos, você ovulou, um belo endométrio ovulou, e me pergunta se há necessidade de ultragestão. Aí é uma história particular sua que só o seu médico vai saber. Se ele desconfiar que possa haver uma insuficiência da progesterona ou um corpo lúteo inadequado, dá progesterona. Eu, por exemplo, eu doso a progesterona, aí posso ver se precisa ou não. Mas aí, cada caso é diferente do outro. Não dá para dizer para você se tem que usar progesterona ou não. Aí é super individualizado. Não é assim do nada, ou dá para você progesterona. Às vezes eu uso em casos excepcionais, mas de rotina, não. Essa pergunta é interessante e me interessa muito a maneira que a paciente escreve a pergunta. Você teve um embrião 4AB, transferiu, não engravidou, você tem sobrepeso e perguntou se o sobrepeso ele é um impeditivo para engravidar. Não, impeditivo não, eu chamo de um atrapalhador.
Uma mulher que está com peso acima do recomendado, ela tem um prejuízo na fertilização, mas quantas pessoas obesas nós vemos que engravidam naturalmente? Então a obesidade é um fator atrapalhador, você considerou sobrepeso, e a grande preocupação é mesmo com a gravidez, que pode aumentar a incidência de eclâmpsia, hipertensão arterial, diabetes gestacional. Então atrapalhador, sim, impeditivo, nunca. Tenha certeza disso. Não, esse conceito seu está totalmente errado. O FSH não é para avaliar a ovulação, é o LH. Então, aquele teste de farmácia para saber se ovulou ou não, que é um teste relativamente bom, você faz um exame de urina. Se subir ou modificar conforme o tipo de teste, aparece uma carinha ou um risquinho, aí é porque o LH subiu. Se o LH subiu, é porque ela vai ovular dali a 48 horas, mais ou menos. E aí você, para saber se ovulou, você dosa a progesterona depois para saber se subiu. E aí ela ovulou. Agora o FSH não tem nada a ver, nada. Se eu doso o FSH antes de começar a estimulação ovariana, a princípio não. A não ser que essa paciente tenha uma insuficiência ovariana, seja perimenopausa, já tenha um antecedente de FSH alto, eu estou procurando o melhor momento para baixar o FSH, aí é uma situação especial. Mas agora, rotineiramente dosar o FSH antes de começar a estimulação, não. Agora, o que eu doso é o estradiol e a progesterona. Isso quando eu percebi que há necessidade, mas eu conheço bem aquele ciclo menstrual dela, eu conheço bem o seu antecedente, eu não preciso sacrificar a paciente com mais um exame de sangue, mas eu tenho que ter muita segurança, eu só começo a estimulação quando eu estou extremamente seguro que é um bom momento, aí eu não vou dosar, mas se precisar, eu doso sim. Agora o FSH só em situações ultra especiais. Depois de um parto cesárea vai depender um pouco do médico que fez sua cesárea, mas de um modo geral, 6 meses já dá para transferir. Mas depende muito da sua evolução, da sua recuperação e particularmente depois de ter um bebê em casa, essa disposição para transferir e ter um novo bebê, acho que tem que esperar um pouquinho mais, né? Mais 6 meses se você quiser, do meu ponto de vista, quando eu faço cesárea, não tem problema. Mas vamos colocar 1 ano depois, sem nenhum problema. Aí pode ser, mas converse com o seu médico primeiro, claro. Depois de um parto cesárea vai depender um pouco do médico que fez sua cesárea, mas de um modo geral, 6 meses já dá para transferir. Mas depende muito da sua evolução, da sua recuperação e particularmente depois de ter um bebê em casa, essa disposição para transferir e ter um novo bebê, acho que tem que esperar um pouquinho mais, né? Mais 6 meses se você quiser, do meu ponto de vista, quando eu faço cesárea, não tem problema. Mas vamos colocar 1 ano depois, sem nenhum problema. Aí pode ser, mas converse com o seu médico primeiro, claro. A candidíase é algo extremamente desagradável, mas não atrapalha em nada a qualidade dos seus óvulos, nenhum momento da extração, da aspiração dos óvulos. Mas você pode tratar clinicamente com esses cremes vaginais habituais para a candidíase. Mas você conversa com o seu médico, ver qual o creme da preferência dele. Também prepare-se para a transferência embrionária. Porque se você tem uma candidíase de repetição, na hora de você fazer o preparo e colocar a progesterona na vagina, essa candidíase tende a piorar. Candidíase é uma doença crônica, não é grave, mas é tão desagradável. Tem tratamentos específicos que podem amenizar essa infecção pela candidíase, que não é grave, mas a gente sabe o quanto é desconfortável para os pacientes. E eu, em algumas situações especiais, eu estico o tempo para coleta. Então, ao invés de ser 35 horas, eu faço com 38 ou 40 horas, mas tem umas estratégias específicas. Se o médico não tiver experiência para isso, pode ovular antes da hora. Existem algumas estratégias para poder esticar 40 horas ou mais e a paciente não ovula. Mas isso é particularidade de cada médico. Eu tenho muitas pacientes que me procuram por problemas de folículos vazios em ciclos anteriores, ou muito óvulos imaturos. Então essas estratégias mais inovadoras têm que ser usadas com cautela e tem a paciente certa. Mas aí não vou comentar com você, porque isso é muito particular para cada médico e cada paciente.
Você está me perguntando agora o que eu posso fazer de melhor para você para que a sua coleta na quarta-feira pode ser potencializado o crescimento dos folículos. Bom, nessa altura não tem mais o que fazer. Hoje é domingo, amanhã será o dia do trigger, aquele dia da maturação final dos óvulos, que serão coletados na quarta-feira. Agora, quanto à maturação, existem algumas estratégias importantes. São o dual trigger, por exemplo, você usar o análogo do GnRH, que é o gonapeptil, e usar também o HCG, que é o Ovidrel, então você usa os dois em conjunto. Eu posso usar em horário separado double trigger, eu uso um horário, o outro 12 horas depois, isso varia de médico para médico. Em algumas situações eu dou uma dose a mais, pelo menos meia dose a mais, que melhora um pouco mais também a chance de ter mais óvulos maduros. Em outras situações eu estico mais o tempo para a coleta, em vez de ser o tradicional. E eu vou colocar agora um link para um e-book que eu escrevi sobre malformações uterinas. O e-book inteiro é só sobre malformações uterinas e como lidar com elas. Quais aquelas que têm uma indicação cirúrgica para arrumar aquela anatomia e quais não necessitam de nenhuma cirurgia, como lidar naqueles casos para impedir um parto prematuro. Estou colocando aqui o link e vocês vão ver como é detalhadamente essas alterações que são muitas vezes razões de infertilidade. E é por isso que numa primeira consulta de um casal que não consegue engravidar, é obrigatório o estudo da anatomia do útero para não passar em branco, que era um útero com um septo que poderia levar a um aborto. Então, esse book mostra a importância da investigação da anatomia do útero. Explicando agora com gestos, quando a menina está no útero da mãe, ela tem dois úteros pequenininhos, um de cada lado, bem pequenininhos. Quando vão chegando próximo ao nascimento, esses úteros se unem e formam aquele útero em formato de pera. Esse é o útero normal. Se um dos úteros da metade é normal e o outro se atrofia, aí é o útero unicorno. Se ele se dividir parcialmente no meio, é o útero bicorno. Se ele ficar com um septo no meio, é o útero septado. Se ele se divide completamente, é o útero de Delfo. São essas malformações da formação anatômica que podem acontecer e podem causar alguma dificuldade para a gravidez e muitas vezes um risco maior durante a gestação. Nós podemos fazer a mulher engravidar por técnicas de reprodução assistida, mas a gestação merece cuidados especiais para evitar complicações. Deu para entender com os meus gestos? O útero bicorno é uma malformação cromossômica de nascença. A mulher nasce com metade do útero. É uma redução da cavidade uterina que pode ter algumas dificuldades. Não tanto para engravidar, mas no desenvolvimento da gravidez, pode, por ter uma área reduzida, favorece a evolução da gravidez. Mas o mais importante é que muitas vezes essa malformação está associada a outras malformações, na parte do rim, por exemplo. Porque a origem embriológica na barriga da mãe, o rim, o útero e os ovários estão juntos. Então, quando tem a malformação de um, é muito possível que tenha a malformação do outro também. Eu vou explicar mais ou menos como é o útero bicorno através de gestos na próxima gravação.